Olá, tudo bem? Eu sou a Alexia Costa, diretora técnica e científica do IBS, e no podcast de hoje nós vamos abordar o risco de suicídio em unidades de internação. A automutilação e as tentativas de suicídio são uma causa significativa de morbidade em hospitais de todo o mundo. Os profissionais de saúde estão numa posição vital para identificar pessoas em risco de suicídio e preveni-lo. A gestão de uma pessoa em risco de suicídio requer uma avaliação de risco e as intervenções apropriadas para minimizar esse risco. A avaliação do risco de suicídio requer algumas etapas estruturadas a seguir. Primeiro, detecção. Estima-se que 90% das pessoas que morrem por suicídio têm um diagnóstico de algum distúrbio mental. Vários fatores estão associados ao aumento do risco de suicídio, tais como desemprego, uso de álcool e drogas, história de abuso físico ou sexual, discórdia familiar, pacientes sem teto, encarceramento e problemas de saúde mental, especialmente depressão. Os primeiros sinais de alerta de depressão devem despertar no profissional de saúde a necessidade de avaliação adicional do risco de suicídio. Os primeiros sinais de alerta incluem humor deprimido ou anedonia, que é a perda de prazer nas atividades normais, sentimento de desespero, comunicação verbal isolada, retraída, reduzida, dificuldade para dormir, recusa de tratamento, apetite reduzido, queixas de dor ou desconforto físico não consistentes com a saúde física. Quando há suspeita do risco de suicídio, é importante para o profissional de saúde saber se a pessoa está tendo intenções de se suicidar. O risco do suicídio não é aumentado por um profissional perguntando sobre a possibilidade de risco de suicídio. Os fatores mais importantes na avaliação de um risco iminente de suicídio da pessoa são os atuais fatores de risco pessoais. Exemplos incluem o estado mental de risco, por exemplo, desesperança, desespero, agitação, vergonha, culpa, raiva, psicose, processos de pensamento psicóticos, crise interpessoal recente, especialmente rejeição ou humilhação, tentativa recente de suicídio, grande perda recente, trauma ou aniversário, intoxicação por álcool, estado de abstinência do medicamento, dor crônica ou doença, dificuldades financeiras, desemprego, processo legal iminente ou questões de custódia de criança, conflitos culturais ou religiosos, falta de uma rede de apoio social, relutância em aceitar ajuda, dificuldade de acesso à ajuda devido a barreiras de idioma, falta de informação, falta de apoio ou experiências negativas com saúde mental. O objetivo da avaliação do risco de suicídio é determinar a natureza e a gravidade dos problemas da pessoa, o risco de perigo para si ou para os outros, se uma avaliação de risco mais detalhada é indicada. Há uma série de fatores que precisam ser considerados antes da avaliação de risco de suicídio. Quais são os detalhes da apresentação ou referência ou circunstância, por exemplo, um incidente, que trouxe a questão do risco de suicídio para a atenção do pessoal? Um breve relato cronológico da apresentação do problema, por que a pessoa veio para o serviço, deve ser obtido. A pessoa está medicamente bem o suficiente para participar da entrevista? Ela exige avaliação médica? Acesse todas as informações disponíveis, por exemplo, registros médicos, relatórios de enfermagem, família, outros provedores de saúde. Dadas as circunstâncias individuais e, se apropriado, é altamente desejável entrar em contato com um membro da família ou cuidador da pessoa e envolvê-lo na avaliação. Aspectos adicionais para avaliação após um episódio de automutilação ou tentativa de suicídio. O que exatamente a pessoa fez? Por exemplo, quantos comprimidos foram usados, que tipo de instrumento foi usado, corda ou fio foi amarrado? O que precipitou a automutilação? Qual é a intenção da pessoa agora? A pessoa corre o risco de uma outra tentativa de suicídio? A família da pessoa, se presente, deve ser informada da avaliação. A
avaliações adicionais necessárias e o plano de manejo. Segundo tópico, a determinação do nível de suicídio. Segundo a grande maioria dos especialistas, não há escala de avaliação atual ou algoritmo clínico que tenha aprovado o valor preditivo na avaliação clínica de suicídio. Uma avaliação completa do indivíduo permanece o único método válido para determinar o risco. As avaliações são baseadas numa combinação de condições e os fatores atuais na vida da pessoa e a forma como ela interage. A avaliação do risco de suicídio gera uma avaliação clínica do risco da pessoa tentar suicídio no período imediato. O risco de suicídio da pessoa no período imediato a curto prazo pode ser atribuído a uma das categorias de risco, por exemplo, dependendo da ferramenta, alto risco, médio risco, baixo risco ou nenhum risco previsível. Outro tópico, maximizando um ambiente seguro. A equipe deve estar ciente de que os indivíduos com depressão ou risco de suicídio estão em risco particular de suicídio em certos momentos numa enfermaria do hospital. Segundo vários estudos, os períodos de risco para aumento da incidência de suicídios são entre 22 horas da noite e 6h30 da manhã, em torno da mudança de turno e durante o fim de semana. Esses tempos são períodos de diminuição da observação e interação com os membros da equipe. O nível de observação exigido por uma pessoa vai depender do risco e do ambiente físico. Sempre que possível, uma pessoa em risco de suicídio nunca deve ser deixada sozinha. Onde o risco é avaliado como alto ou médio, a pessoa deve ser movida para uma sala no andar térreo, ou, se isso não for possível, a pessoa deve ser internada num quarto que é facilmente observável e que a saída pode ser monitorada. Todos os itens que podem ser usados para autoagressão, incluindo cintos, gravatas, cadarços, objetos perigosos, devem ser removidos da pessoa do seu ambiente imediato. Se uma pessoa considerada em risco fugir da enfermaria, a polícia deve ser imediatamente contatada e informada sobre a descrição da pessoa e as áreas possíveis em que pode estar localizada. Um encaminhamento para o serviço de saúde mental ou, quando apropriado, outro serviço especializado para avaliação abrangente de risco de suicídio deve ser feito imediatamente para as seguintes situações: pessoas que apresentam após um suicídio, tentativa ou episódio de automutilação, aqueles que relatam ou são relatados como preparando-se para o suicídio ou têm planos definidos, pessoas com provável doença ou transtorno mental, aqueles que estão deprimidos ou têm esquizofrenia ou outra doença psicótica, pessoas cujas apresentações sugiram um provável problema de saúde mental, aqueles que relatam overdoses acidentais, queixas somáticas inexplicáveis ou que se apresentam após acidentes repetidos, aumento do comportamento de risco, aumento da impulsividade, comportamento de autoagressão, por exemplo, corte de pulso superficial. Comorbidade, por exemplo, com álcool e outras drogas, deficiência intelectual. Pessoas que tiveram recentemente numa unidade de internação psiquiátrica aguda ou de saúde mental, especialmente no mês anterior. A família da pessoa, se presente, deve ser informada da avaliação, avaliações adicionais necessárias e o plano de manejo. O médico assistente e os membros da equipe de tratamento devem ser notificados sobre a avaliação preliminar do risco de suicídio e o plano de gerenciamento. Opções de gestão. As opções de gestão para uma pessoa avaliada como em risco de suicídio incluem continuar a tratar a pessoa dentro da ala de internação geral, que incluirá a avaliação de risco contínua e o tratamento adequado, ou admitir a pessoa numa unidade de internação psiquiátrica ou transferir a pessoa para a área apropriada quando seu status médico permitir. Ou, por último, tomar a decisão de transferir a pessoa. Isso exigirá que os arranjos estejam em vigor para acompanhamento no serviço de saúde mental. Plano de gerenciamento. O plano deve ser documentado no prontuário do paciente e incluir o seguinte: o nível de risco avaliado para o paciente,
as medidas a serem tomadas para garantir sua segurança, por exemplo, a frequência das observações, a exigência de uma enfermeira especial, a frequência de reavaliação e a documentação de cada avaliação de risco de suicídio. Deve-se levar em consideração o padrão de sono e de higiene do paciente e, quando apropriado, sedação noturna para ajudar o repouso e o sono do paciente, sempre sob prescrição médica. Dependendo do nível de risco e da disponibilidade de serviço especializado, o uso de uma enfermeira especial para manter a observação constante do paciente pode precisar ser considerado. O plano de manejo deve incluir informações em relação aos gatilhos, estressores, precursores, métodos, planos e a importância individual de vários fatores para o paciente, incluindo a antecipação de provável circunstância que pode aumentar o risco para o paciente. E por último, deve incluir informações sobre a família e amigos e detalhes de relacionamentos significativos. Quer saber mais sobre o assunto? Clique aqui e inscreva-se para o nosso curso online que explica como implementar os requisitos da acreditação ONA relacionados às unidades de internação. Até o nosso próximo podcast. Um grande abraço!